Bom dia! Eu menti a última vez, vai ser álgebra de novo. Aham. Mas não a aula toda. Espero. Eu quero só discutir um pouco mais, porque é uma ideia muito interessante e eu quero ficar nela num ritmo assim lento. Então, para não ter toda essa discussão na sexta-feira, quero começar com essa discussão que a gente tinha inicialmente. A imagem que eu tenho aqui é um grupo G. E eu tenho também um subgrupo H, que eu vou desenhar assim, só para brincar, 6 bichinhos nele, mas isso não é tão importante. O importante é que eu tenho o H é um subgrupo do G. Ok? E a gente brincou um pouco com essa ideia. A gente definiu até uma relação baseada nesse H, que foi a RH, e a gente falou que o G, sei lá, o X, está nessa relação, quem lembra? Foi AB, eu acho, né, que a gente usou, certo? Na verdade, eu vou usar X aqui, XY, se somente se o XY menos 1 está no H. E a gente tentou ver se conseguimos, escolhendo uma A e B aqui dentro, em todo esse mundo. Vamos lembrar que o tipo da RH é uma relação no G. O que acontece se eu pegar dois caras aqui, e a gente descobriu se por acaso eles estão dentro do H, eles são relacionados, faz sentido, espero. Se está um dentro e um fora, garantidamente que não são relacionados. E se estão por fora, pode ser que sim, pode ser que não. E a gente viu uns exemplos para nos conversar sobre isso. E eu quero definir agora uma nova coisa e trabalhar um pouco com ela, que são o que a gente chama de coclasses do H. E eu vou definir duas coclasses do H. E para definir isso, eu preciso ter um subgrupo, que eu já tenho, o H, e um membrinho A do meu grupo. Então, eu vou definir o HA. Eu vou definir o AH também. E vocês vão adivinhar, na verdade, a segunda a partir da primeira. Aqui tem o Hzão. Estou escrevendo ele justaposicionado com o A, justaposto, talvez. E isso vai ser essa coisinha aqui. É um conjunto de todos os produtos Hzinho e Azinho. Tais que o Hzinho está sendo gerado a partir do Hzão. Ok? Então, qual o tipo dessa coisa aqui? Set de G. Faz sentido? Ou seja, essa coisa é um subconjunto do G. Ok? Faz sentido tudo que escrevi? Ok. Preciso escrever a outra definição? Espero que não. Não, né? Vai ser o quê? H, tal, que blá, blá. Ok. Os membros, na verdade, essas coisas aqui são chamadas coclasses do Hzão. Então, aqui tenho uma coclasse do Hzão, aquela que corresponde ao membrinho A. Para cada G, eu posso formar todas outras coclasses. Então, o que eu estou escrevendo aqui é o que é? Não, um segundo. Isso não é o HG. Cuidado aqui. De quem? Todas as coclasses de quem? Do Hzão, certo? Esse é, vamos escrever isso com palavras, o conjunto de todas as coclasses do H. Vou escrever aqui. E por que eu deixei esse espaço aqui? Porque seriam as coclasses direitas. Pois é, aqui, as duas vou chamar de coclasses, mas se eu quero especificar, essa seria uma coclasse direita, essa seria uma coclasse esquerda. Ok? Então, seriam coclasses, cadê? Direitas. Ok. E sendo coclasses direitas, eu vou escrever, agora não quero confundir com aquele R lá, eu vou usar um R caligráfico para esse conjuntinho aqui.
E para outro conjuntinho, que vocês entendem qual vai ser o merle caligráfico. Aqui seriam os right. Em inglês, não sei, muitas vezes, talvez porque eu fiquei aprendendo a terminologia em português bem tarde, me estranhei com certos termos. Agora, esse termo realmente eu acho melhor em português do que em inglês. Em inglês, isso é coset. E vocês vão entender um pouco mais para frente porque eu acho mais legal o termo co-classe do que o co-conjunto, que seria a tradução assim literal. Left coset. Não, aqui não é, isso não é um right coset, espero que é óbvio, é o conjunto de todos os right cosets e isso é o conjunto de todos os left cosets. O conjunto de todas as co-classes direitas eu vou denotar por RH, caligráfico, e o conjunto de todas as classes esquerdas vou denotar por Lzão H, caligráfico H. Não falei nada demais, eu só defini umas coisas que na verdade espero que são bem simples de até adivinhar o que são sem eu escrever. Ok. Alguma dúvida? Sim, ok, Carlos. Esse Hzão A é um coset de A? Em uma teoria você poderia falar é o coset, na verdade é o coset do Hzão a partir do A, talvez. Já que o Azinho e o Hzão têm tipos diferentes, mesmo se você misturar os dois, eu falar o coset de A partir do Hzão, vai ser entendível o que você quiser, não tem como misturar, para tomar tanto cuidado. Mas essas são as chamadas co-classes realmente do Hzão. Então essa vai ser uma co-classe do Hzão via o A, a partir do A, baseada no A, não sei. Ok? Não vai ser tão importante. Ok, primeira observação, espero que eu veja. Isso é igual a quê? Mãos, sem chutar. Dúvida antes disso? Sim. Prioridade. Você está criando a família ali. Ok. Coleção. Certo, ok. Qual? Está falando aqui? Isso, ali no o reizão calibrado. Aí, ali você está criando só produtos, não? Você não tá aqui? Aqui? Qual o tipo desse cara aqui? É uma co-classe do Hzão. Então o tipo dele é subconjunto. Esse carinha aqui é um subconjunto de G. O H está maiúsculo. Sim, exatamente. É maiúsculo. E é fixo, certo? Faz parte da minha notação aqui. Eu tenho um Hzão, eu quero definir a coleção de todas as subclasses direitas dele e dar um nome para ela. E a coleção, um símbolo, certo? E a coleção de todas as subclasses esquerdas se dá um símbolo também. Então o H já foi fixo aqui. Tem um fixo H, subgrupo de G. E aqui não tem Azinho, certo? Nem Gzinho. Porque o G aqui é ligado com o G, certo? Por isso não aparece aqui Gzinho também. Ok? Voltando agora à minha pergunta, quero ver mãos. O que parece ser esse conjuntinho aqui? Poucas mãos. Então foi difícil essa coisa aqui, realmente? Por isso tem poucas mãos? Não? Juliana? É um H? O Hzão, no caso, certo? Então uma pergunta seria se é realmente o Hzão. Por que seria o Hzão? Eu sei, vamos ver, calcular um pouco. Eu sei que esse cara, na verdade, é o que é? O Hzinho, todos os produtos Hzinhos é um para cada Hzinho no Hzão. Mas para qualquer Hzinho no Hzão que você vai pegar, se você multiplicar com E, operar com E, isso é igual a quê? O Hzinho. Então, no final das contas, temos aqui que essa coisa seria o conjuntinho de todos os Hzinhos, tais que o Hzinho está no H. Quem lembra que é... Exatamente, essa é a interconversão dos conjuntos, ok? Beleza. Então isso, espero que também é meio óbvio. Outra coisa que quero ver é o que seria o Hzinho com o Hzão, uma co-classe direta do Hzão a partir de um Hzinho. E já que eu denotei ele Hzinho, o que estou subimplicando assim? Ele é? Alguém? Pertence ao Hzão, certo? Então a ideia é que agora, para essa coisa, eu quero também ter essa coisa. Então, se eu tenho essa coisa, o que eu posso inferir sobre o Hzão, Hzinho? E essa pergunta não é tão fácil como foi essa.
Eu não quero ver uma resposta agora, quero ver daqui a pouco. O que eu quero fazer? Tem a mão que se decepcionou? É para responder? Não. Agora, ainda não, daqui a pouco. Quero voltar agora nesse desenho que tem aqui. Eu tenho um subgrupo dentro do meu grupo e eu quero fazer o seguinte. Vou entrar num processo meio repetitivo, que é o seguinte. Vou olhar fora do Hzão. A ideia é que aqui, possivelmente, tem outros caras. Okay? Talvez não. Se por acaso acabou já, não tem ninguém aqui, nesse caso significa o quê? Que o H foi o próprio G, certo? Acontece, é um subgrupo. Nesse caso, eu vou falar, ok, de boas, parei, não vou fazer nada mais. Mas se tem pelo menos um cara aqui fora, vamos chamar ele de... não, porque vai ter mais. Mas foi uma escolha boa. Vamos chamar ele de A, Azinho, ok? Eu quero fazer o quê? Quero estudar a coclasse direita do Hzão. Eu vou dar nome assim, um poucos. Vou trabalhar no meu desenho que tem só 6 caras, mas em forma geral, eu não, como eu falei, eu não quero supor que esse cara tem 6. Então aqui na verdade tem de H1 até HN. Tem uma quantidade lá. No meu desenho, o N é 6. Ok? E qual conjuntinho é esse? H1A, H2A, H3A, Aham. Ok. E palpites? Dúvida ou palpite já? Palpite já? Ok. Gostei. Ok. O que tu acha aqui? Que palpite temos aqui? nenhum desses está no H. Ok, um palpite muito razoável é que aqui a gente conseguiu realmente N novos, não na verdade N novos, o que Ian palpitou lá foi que todos esses caras aqui são novos. Ele falou que talvez nenhum desses caras está no Hzão. Palpite 1 então é novos, todos novos. Ok? Aqui dentro. Por que isso não significa que tenho N novos aqui? Pode ser, tem colisões. Tem umas, ninguém, por enquanto, ninguém garantiu que eles são distintos. Mesmo se todos esses caras são iguais entre si, e se todos esses caras, que na verdade são um cara, acaba sendo aqui, fora do Hzão, ainda é válido que todos são novos, um cara novo. Então, o segundo palpite seria todos distintos, como a gente fala assim, palavras muito de ruas. Oficialmente, a pessoa fala distintos, o que é? 2-2. Se eu dar esses nomes para esses caras aqui, acho que não tem muito... não vou conseguir fazer isso. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Eu sei uma coisa sobre esses 6 Hzinhos lá. O que eu mais sei? Um deles é a identidade. Talvez se posso chamar o H1 de identidade, não sei, mas um desses caras lá é a identidade. Outro palpite sobre o status do Hzão A, com a classe direita do H a partir do A. O A está dentro. Será que ele também é um subgrupo do G? Se for, seria legal ter um processo de gerar novos subgrupos a partir de um grupo. Alguém falou não já. Por que não? Porque, a não ser que o inverso dele esteja lá, quando você for operando, você não vai contar a identidade. Por que não? O inverso dele esteja no H. Um segundo. Eu estou misturando um pouco o inverso e a identidade e não entendi exatamente qual é teu argumento raiz aqui. Tem a ver com a identidade e o inverso, com os dois. Os dois. Porque a ideia é que você vai operando esse A com todos os elementos do H. Então, a não ser que você tenha o inverso de A dentro do H, quando você operar, você nunca vai encontrar a identidade. Eu preciso acreditar em uma das coisas que a gente escreveu aqui para isso dar certo. Eu não sei por que você queria os inversos aqui. Se essas coisas são verdade, que a gente não confirmou ainda, temos um argumento melhor sobre por que essa coisa não é subgrupo garantido. Por quê? Responder. Sim, pode responder. Se são todos novos, por exemplo, nenhum deles é identidade. Sim, a identidade está fora. Não preciso falar de inversos, certo? Eu já sei
Se essas coisas, na verdade não sei porque a gente não confirmou isso, mas se esses palpites são certos, eu já sei que essa coisa não, garantidamente não é um subgrupo, apenas pelo fato que um desses caras tem identidade aqui. Então, se o HA é realmente um novo, completamente novo esses caras, nenhum deles tem identidade. Acabou, não é um subgrupo. Estou enfatizando isso porque um dos erros mais comuns nessa parte da teoria dos grupos sempre é considerar que todas as classes são subgrupos. Descobrimos, espero definitivamente, que apenas o próprio H é subgrupo. Aqui, nenhum dos outros classes vai ser um subgrupo, pelo mero fato que a identidade está faltando. Não tem condições de ser subgrupo. Essas duas coisas a gente vai ficar para demonstrar no homework? Pelo menos eu não quero demonstrar aqui para vocês, pelo menos uma discussão de como ia ser uma demonstração dessas, eu quero ver. E a gente vai voltar para discutir isso, mas quero dar para vocês também a oportunidade de demonstrar isso. No meu desenho, eu quero supor que eu consegui as duas coisas. Então, o processo que eu vou fazer agora é o que é escolher um arzinho aqui, que foi fora do H. Então, o primeiro passo é escolher um fresco A. Um fresco membro do GE. E agora, o que significa fresco nesse caso? Novo. O que significa novo nesse caso? A gente não considerou ainda. Está aqui, certo? Aqui. E o que eu quero fazer é formar a coclasse dele. Se essas coisas são verdade, ambas, eu posso considerar que aqui vou ter uma cópia do Hzão, copiada, colada, shiftada, sei lá, onde todos esses carinhas iam ser quem? Os mesmos carinhas operados com A. Pergunta, será que eu posso garantir que o próprio Azinho está aqui? Sim. Ok, muitas pessoas falam sim, quero ver mãos. Todo mundo que falou assim, Guilherme, por quê? Porque você tem a identidade no H. Certo? E você opera com A, só sobra... Sim. Um segundo. Tecnicamente, qual é o meu alvo se eu quero demonstrar que o A pertence ao Hzão A? Como, desculpa? Qual é o meu alvo? Vamos dizer, você precisa demonstrar essa proposição aqui. O que significa isso? Qual é teu alvo? Quero descrever o alvo numa maneira lógica, certo? Para entender qual a raça dessa proposição que você está... Entendi. Eu pensava que A pertence a H seria, mas seria um... Não, o que você falou inicialmente foi 100% correto, tá? A minha cobrança é pouquinho mais low level para entender o que isso significa mesmo. Existe um A? Peraí. Isso já seria um problema, porque aqui o A é fixo, certo? É livre. Então, A pertence a algo, significa o quê? Se eu falar existe um A tal que em toda essa parte aqui, não importa o que você vai escrever depois, nada disso tem a ver com esse A aqui. Então, você capturou o teu A aqui. X. Ok. Gostaria de outro nome, se puder? Onde seria esse X? Esse X é no H. Então, vamos chamar ele de Hzinho? Existe um Hzinho no Hzão? Tá o quê? Hzinho operado com A dá o próprio A. Isso. O A vai ser igual ao Hzinho A, ok? Faz sentido? Isso é exatamente o que significa isso, porque a partir da definição dele, ele foi... Não está aqui. Tá, mas vocês lembram? Estava aqui, certo? O Hzão A foi definido como um set bidder legal que usa termos. Hzinho A tal que o H pertence no Hzão. Então, o que significa o arbitrário, sei lá, Tzinho pertence aqui? Significa que existe um certo cara que consegue gerar teu Tzinho. Ok. Então, isso significa, muito bem, quem é o testemunho aqui? Qual é o Hzinho que você vai escolher aqui para me conversar sobre isso? Certo. A identidade pertence no Hzão, por quê? Porque ela é fechada com porque ele é um subgrupo e ainda mais, muito bem, você está usando o fato que ele é identidade fechado, então, pronto, sabemos disso. Ok. Então, eu sei que quando eu comecei, eu vou apagar temporariamente tudo isso, quando eu comecei aqui com um certo Azinho, eu falei, vou ver a coclasse dele, eu sei na verdade que ele vai fazer parte desses produtinhos. Pelo meu desenho, parece que o E era esse cara aqui. Se o A ficou aqui. Vamos dizer assim. Ok, e agora eu vou fazer o quê? Próxima classe? Como é? Próxima classe?
Sim, eu vou fazer a mesma coisa. Vou escolher um fresco membro da ORH. Se tem, pode ser que depois dessa coisa acabou, ok, o mundo. E eu vou falar, ok, tá, parei. Ok? Mas se não acabou o mundo, vou escolher um novo Bzinho aqui. Eu vou fazer o que é? Vou formar, essa foi a gasão A. Eu vou formar a gasão B. E a gasão B, se essas coisas são verdade. Na verdade, agora preciso mais um palpite. Porque aqui considerei apenas o gasão A com a gasão original. Mas agora, que eu vou considerar a gasão B. E agora, como que foi escolhido o A aqui? Um A pertence a G, tal que não pertence a H. Fora do H, então. O pertence ao G, considero... Meu mundo é o G aqui. Ok. O B aqui, como que foi escolhido? Não pertence ao H nem ao HA. Não pertence na união dos anteriores, certo? E isso significa fresco, ok? Então, fresco significa não apareceu nas linhas anteriores, vamos dizer assim. Ok. E o gasão Bzinho vai ser o quê? Ok. Então, eu tenho os mesmos dois palpites aqui agora. Que é que cada um desses caras aqui é novo. Novo não significa que apenas não é nenhum dos anteriores. Significa que nem da linha anterior, mas de nenhum dos anteriores. Ok? Faz sentido esse palpite? E também que não tem colisões aqui. Então, eu estou alegando que aqui tenho N novos membros. Nesse caso, eu tenho 6 novos membros e parece que vai ser... Se isso é verdade, parece que vai ser assim. E eu vou pegar um C depois, vou pegar um D, vou pegar um... Não vou chamar E, porque esse cara lá, vou chamar de F. Eu vou fazer a mesma coisa, blá, blá, blá. E esse blá, blá significa o que é? Todas as possíveis? Até não ter mais nenhum fresco? Até exaustar, se existe essa palavra, todo o G. Certo? Exaurir, Exaustir, é isso? Exaurir mesmo. Ok. E se supor que o G é finito, é garantido que esse processo vai terminar em algum momento. Espero que isso faz sentido também. Agora, uma coisa interessante que eu posso inferir a partir disso, que se eu tivesse botado na mesa, vamos tentar demonstrar isso, seria um teorema extremamente difícil para demonstrar, para pensar nisso, mas o que eu fiz até agora, estão faltando certos passos, certo, obviamente, mas o que eu fiz até agora é demonstração de algo, praticamente. E eu quero deixar vocês um pouco pensar de que serve todo esse processo que a gente fez, serve como demonstração de algo. E a pergunta é, normalmente eu boto enunciado, peço para vocês qual é a demonstração, certo? Teorema, blá, demonstre. Agora estou alegando que o que a gente acabou de fazer, supondo que fechamos essas duas coisas, é demonstração de algo, e a pergunta é o que acabamos de demonstrar. Qual seria um teorema que faria sentido alegar, que seria tipo consequência a partir de toda essa conversa que temos. Tomás, irmão? Sim, pode falar. Assim, pelo que eu entendi, Aham. eu acho que em todos os H, o H alguma coisa vai ter a identidade, né? Todos os subgrupos. Não, peraí. Esse é um mal entendido que eu falei que isso é muito comum e precisamos retirar isso. A identidade mesmo está só... Peraí, um segundo. A identidade está aqui, concordamos? Vamos pintar ela de uma outra cor para não destacar ela. A identidade está aqui. Se essas coisas são verdade, e vamos acreditar por enquanto que as duas são verdade, vai faltar vocês demonstrar isso, é garantido que a identidade não está em lugar nenhum outro. Por quê? Como que foram formados esses primeiros 6? Multipliquei todos os caras por Hzinho. E se realmente são todos novos, nenhum deles é o laranja. Inclusive, alguém aqui corresponde no laranja. Quem é? O próprio A, certo? E, da mesma forma, aqui vai corresponder o B no laranja, que vai ser o B vezes o E, e tudo mais. Mas, e a partir dessa observação de que, na verdade, em nenhum dos outros a identidade pertence, é o que garante que nenhum dos outros é subgrupo. Antes de voltar para a minha pergunta, vamos ver se consigo convencer vocês sobre algo. O HWzinho é subgrupo do G. Se é somente se o que é, quero palpites do lado direito. Tem um palpite lá, tem 2, 3. Ou seja,
aconteceu que uma certa coclasse realmente é um subgrupo do G. Que val? O W é igual a identidade. E for demais. Nesse caso é ruim, se for demais, sim. Ele tentou que o W é igual a... Olha, uma das duas direções é válida aqui. Se o W é igual à identidade, a gente já viu, certo? Essa direção é válida. Mas pode acontecer que essa coisa realmente é válida, o Hzão, o Wzinho é subgrupo de G. Mesmo assim, não necessariamente, você não pode inferir. Então, o que seria uma coisa pouco menos fraca, mais certa, para inferir o Hzão W é subgrupo de G? Se somente sim, tem palpite novo ou não? Se somente se WH, quer dizer, identidade pertence a WH. Peraí, a identidade, ok, olha, tecnicamente está certo, ok, isso que você falou. Se essa coisa pertence nisso, essa coisa também é certa, se o HW acabar sendo igual a H, que era uma coisa que tem a ver um pouco mais, talvez uma coisa um pouco mais clara, Matias? Sim, se por acaso você formou a coclasse do H a partir de um dos membrinhos do H, na verdade, toda ela não saiu, é o próprio H, e a única possibilidade é que você está num subgrupo do Gzão. Faz sentido essa observação? É para a mesma observação ou para a anterior? Para a demonstração, a resposta. Então, assim, vamos voltar na pergunta. Eu estou cobrando aqui qual é o teorema? Se a demonstração é esse papo, blá blá, que a gente teve aqui. Então, se a demonstração é isso, qual seria o enunciado do teorema? Quero ver mais aqui. Eu tinha uma resposta antes de você mostrar essa minha implicação. Agora você mudou um pouco, sei lá. Peraí, minha pergunta é a seguinte. Eu estou falando que toda essa discussão que a gente teve aqui junto com esse desenho e tudo mais serve como demonstração de um certo teorema. Eu estou procurando achar qual é o enunciado desse teorema. Tipo, o que a gente acabou de demonstrar, talvez sem perceber. Frank. Existe o quê? Um único subgrupo de H. Único subgrupo... não, peraí, um segundo. Aqui um outro subgrupo, certo? Que não tem nada a ver com as coisas que estou fazendo. Esse carinha sozinho é um subgrupo do... tu falou subgrupo do G ou do H? Do G. Do G, certo. Aqui um outro subgrupo do G. Aqui um outro subgrupo do G. Talvez tenha outros intermediários também. Nossa conversa tem a ver só com as coclasses do H. Outro palpite? Juliana? Antes eu queria perguntar ok. se A, B, não A, B, C, mas tipo... Não, sim, exato. A, B, C e tudo que criou depois são elementos que estão fora do H, né? Todos eles, a ideia é que foram não apenas do H. Cada um é novo, completamente novo. Não foi considerado. Então o C foi fora desses carinhas aqui. O D foi fora desses carinhas, por aí vai. Então, Sim, o palpite é? o palpite era que tipo, para todo membro fora do H, ou então fora dos seus sequentes, grupos formados, o H com esse membro era subgrupo? Peraí, um segundo. Se você quer falar qualquer carinha fora de todos eles, não tem nenhum carinha. Qualquer coisa que você vai falar está certa. Por quê? Porque a gente continuou esse processo, estamos num grupo finito, continuamos esse processo até morrer, certo? Até não tem mais ninguém. Então, se você falar qualquer cara que ficou fora deles, qualquer coisa que você falar a partir disso está certo. Só que não vai ser interessante, porque cada cara que ficou fora deles é azul, ok? Porque não tem ninguém, certo? Matias? Isso vai ser estranho. Para todo elemento de G, existem ordem de H elementos que se relacionam entre si usando aquela relação RH. Ok, isso é muito palpitoso para esse momento. E eu não acho... não, peraí. Tipo, eu não estou falando que o que você falou está errado. Mas o que a gente falou não é uma demonstração disso. O que você botou agora na mesa faz sentido eu falar, excelente, bora demonstrar isso. Não faria sentido falar, realmente a gente já demonstrou isso. Porque você juntou aqui uma coisa que chegou do nada, a gente não falou nada sobre isso. Não se engana com... esse não é caligráfico, certo? Esse é caligráfico lá. Então, não estou falando que você está errado,
Mas a discussão que a gente tem não garante o que você falou. Se é certo, a gente precisa pensar um pouco mais. Essa é a coisa. Gustavo? Eu não sei se isso vai fazer sentido. Tudo bem, sim. Todo, se o teorema qualquer right coset vai ter o mesmo número de elementos do conceito principal. Isso fez parte... o que você falou, todos os right cosets têm cardinalidades iguais. É uma coisa uma coisa um pouco mais fraca do que foi subentendida a partir de tudo que a gente falou. Então, a partir de tudo que a gente falou, a gente observou que realmente todos os cosets têm a mesma cardinalidade entre si. Só que a gente conseguiu algo talvez mais forte. Hein? Isso foi a partir dessas coisas aqui, já inferível. A gente falou um pouco mais algo aqui, certo? Carlos. Talvez é estranho também, mas... Vamos esquecer essa introdução. Tudo talvez vai ser estranho. Sim. A cardinalidade de H divide a cardinalidade de G. Muito bem. O H... Coube? Como é? Cabe. Não, que era o passado. Coube, não é? O H coube aqui uma inteira vezes dentro do G. Não tinha nenhuma interseção aqui com os próximos para falar, você roubou porque tem interseções. Peguei o H, no meu desenho, coube, né? Quantas vezes? 8 vezes, certo? E isso significa o quê? Que o 6 divide a ordem de G. Em geral, o palpite certo aqui, realmente, o que a gente acabou de demonstrar, e é um teorema muito importante, é que a ordem de H divide a ordem de G. Ok? Como a gente fez isso? A gente mostrou que... Não. Vocês vão mostrar ainda. Mostramos que a quantidade dos membros de H cabe uma inteira vezes dentro do G, e isso é exatamente o que significa que é essa relação aqui. E qual era o que eram os nossos dados para a gente conseguir fazer isso? G é finito, as coclasses são membros distintos do... Não. A ideia é que essas foram inferíveis. A ideia é que isso é um lemazinho aqui, a partir do único dado que a gente tem, que o G é finito, e Que o H é subgrupo de G. que o H é subgrupo de G. E, na verdade, não vamos precisar o G finito para essa parte aqui, vamos precisar o G finito para terminar nossa ideia, esse ponto que eu falei, esse processo vai acabar. Porque se não fosse infinito, eu não poderia ficar assim para sempre, certo? Então, eu preciso do G finito para falar que esse processo vai acabar. Eu particionei o próprio G em certas partições aqui, classes. Só que a parte importante aqui é que cada classe tem exatamente a mesma quantidade de membros, que é o que o Gustavo falou. E a observação importante é que esse processo exaustou, não? Isso, o G. Então, demonstramos, entre poucas aspas, porque faltam algumas coisas, o famoso teorema de Lagrange. E a gente vai descobrir muitas legais aplicações desse teorema. Mas espero pelo menos que a ideia da demonstração foi meio clara. Vamos um pouco só rascunhar. Antes de rascunhar, sim, que Val. Eu estava com um palpite de outro teorema que talvez você daí tivesse também. Qual era? De que a união do R caligráfico, N caligráfico de H é igual ao próprio G. Muito bem, isso também é válido. Isso é mais fraco do que a gente tem aqui. Porque, por exemplo, se por acaso esse cara só tinha 3 caras, e esse cara tinha 5 caras, mesmo assim era o 100. O que você falou ainda seria válido, mas você não poderia inferir que o 6 divide tudo. Porque aqui tem o quê? 6, 6, 6, 6. Então eu sei que essa quantidade aqui é um múltiplo de 6. Praticamente o que eu consegui fazer, se eu apagar essas coisas aqui tem pontinhos até o H1 de, sei lá qual foi o último Z, vamos ver. H1Z, HNZ. Eu consegui listar todos os membros de G numa tabelinha, certo? Qual é a largura dessa tabela? Uma matriz, sei lá. Qual a largura dessa matriz aqui? Exatamente, ordem de H. Nesse caso é N. Então, essa parte aqui é a ordem de H.
Qual é a quantidade de membros que tem aqui? Ordem de G. Ordem de G. Então, aqui dentro tem ordem de G. Então, faz sentido dar um nome para a altura dessa matriz aqui. Vamos dar um nome para isso. E o nome que vamos... Por que vamos dar um nome? Porque já que eu sei que isso divide isso, assim que eu tenho um grupo G e um subgrupo dele, esse número é determinado a partir dessas coisas. Eu sei que a ordem de H divide a ordem de G. O que significa isso? Existe um casinho. Então, o que se eu multiplicar o casinho com a ordem de H? Vai dar a ordem de G. E eu quero dar um nome para esse casinho. Já que foi garantido que para qualquer subgrupo de G existe um certo casinho que faz isso, e esse casinho é único, espero que isso está bem óbvio. Quero dar um nome para ele, e o nome que eu vou dar para ele seria o índice do H no G. Quantas vezes cabe o H, entre aspas, cabe, né? O H no G, e vamos denotar isso assim. Ou, se eu me inspirar um pouco o que acontece aqui, eu tenho que o H multiplicado com essa coisa é igual a G. Então, esse I parece que é o G dividido, em certo sentido, por H. E a gente vai usar essa notação também. G dividido por H. Sim. Essa notação ficou estranha. Não tem uns type erros existentes aí, não? Qual tem type error aqui? I vezes H, H não é um conjunto? Não, aqui estou considerando, estou abusando da notação, sim. Aí, por isso você pegou essa cara. Eu estou falando, aqui estou pensando no número, na ordem do H, aqui estou pensando no índice, que é realmente um número, e aqui estou pensando na ordem de G também. Okay? Então entendemos o que é o índice de um subgrupo. E um segundo, assim, só para testar, ver se a gente está entendendo o que está acontecendo. Se eu pegar o 3Z como subgrupo dos inteiros aditivos, qual seria o índice dele? Ele é infinito. Então. Quem é infinito? Todos os dois. Sim, então realmente... Mas alguém falou 3 aqui, eu queria dar justificativa sobre esse 3. Mesmo que esse cara é finito, significa o quê? Que não vou falar que a ordem dele divide esse. A ordem dele é o quê? Infinita. E a ordem dele é o quê? Certo. Mas, posso perguntar quantas coclasses tem esse cara aqui dentro? Vamos ver, quais são as coclasses aqui? Meu H aqui é o 3E, certo? Esse é o meu H. O que significaria o primeiro passo seria o quê, então? Pegar um cara fora desse. Quem eu vou escolher? Ou um. Ou poder escolher os 5, tanto faz. Um cara fora, não importa. Vou pegar os 5. O que seria o equivalente de escrever H5 aqui? 3 Só que eu vou escrever com maisinho em vez de justaposição. Por quê? Porque estou usando notação baseada em grupo aditivo. Então, em vez de usar justaposição, que eu estou acostumado a usar essa notação e essa notação quando estou num grupo multiplicativo, quando estou num grupo aditivo, eu prefiro usar o quê? A mais B para a operação e para o inverso? Menos A. Ok? Então, esse cara aqui, eu espero que faz sentido que é uma das coclasses do 3E. Qual seria a outra coclasse? Vamos ver todas as coclasses do 3E. Mais 4, tá certo? E qual seria o mais uma? O 3 mais 2 não seria mais uma? Por que não seria mais uma? Seria igual ao 3 mais 5. O 3 mais 2 é a mesma coclasse com essa. Seria a mesma coisa se depois do Hzão A, você olhar numa linha e falar, peraí, quem é o H a linha? Vamos supor que a linha é essa aqui. Se você escolher um cara que já está aqui dentro dessa coclasse e formar o Hzão a linha, talvez você vai chegar no mesmo Hzão A. Isso talvez não é talvez honesto. Precisamos descobrir isso. Aqui temos então um 3E mais 2, que é igual, nesse caso, com esse cara aqui. Qual seria o meu terceiro aqui? O próprio 3E, que também é o 3E mais 9, ou 3E mais qualquer múltiplo de 3 aqui. 3E mais 0, tudo mais. Faz sentido, então, que essas são coclasses disso? Ok. Dúvidas, brigas? Sim, Gustavo? Uma dúvida que eu percebi. Ali você disse que a ordem de
Sim, no meu exemplo, a ordem de H foi 6, a ordem de G foi 8 vezes 6. Sim. E o índice do H no G foi 8. Ok, sim, fale. No caso, você está considerando que a ordem de G vai ser divisível por a ordem do H. E se o Não. Um segundo. Eu não estou considerando isso. Eu demonstrei isso. Sim. Eu roubei em 2 pontos, roubei entre aspas. Eu deixei para vocês demonstrar umas partinhas que são fáceis para essa demonstração. Mas, então, Gustavo está falando uma coisa legal. E se por acaso a ordem de G é primo? Para quem não lembra o que significa primo, Ok, é divisível por ele mesmo e 1 e seus sócios, certo? Cuidado com sócios. Vamos lá. O que eu posso inferir como consequência do teorema que a gente demonstrou aqui, que é o teorema de Lagrange? Porque um segundo. Lagrange? Porque um segundo, em nenhum momento na nossa discussão a gente falou, bora supor que o G não é primo, a ordem de G não é primo, certo? O que a gente demonstrou não diferenciou sobre isso. E isso significa que o que a gente demonstrou é válido até para quando o G é primo. A ordem de G é primo, Ian? E aí, nesse caso, só tem os grupos triviais, subgrupos triviais. Exatamente. Então, se eu sei que o H é um subgrupo de G, e eu sei que a ordem de G é um primo, a partir desse teorema posso inferir imediatamente algo sobre o H. O H é a identidade. O H é o próprio G, muito bem. Por quê? Porque minhas opções para a ordem de H são só 2. Ou vai ter ordem 1, ou vai ter a mesma ordem de G. Se a ordem de 1, eu já sei qual grupo é esse. Se a ordem dele é o próprio G, eu já sei qual grupo é esse aqui. Faz sentido? Isso para todos? Ok. Então já chegamos muito bem num corolário fácil. Tem vários corolários legais. Corolários do teorema de Lagrange. E Gustavo descobriu o primeiro aqui. Alguma outra briga? Sim, fale. O Gui ali, na verdade, do 3E, sei lá. Aqui minha pergunta, esquece um pouco aqui o Lagrange, já que esse cara tem ordem infinita, esse cara tem ordem infinita. Mas... Faz sentido se o Z fosse subgrupo de 3E, que eu estou imaginando aqui. Não, peraí, o 3E são todos os múltiplos de 3. Esse é um subconjuntos inteiros. Então não teria nenhuma chance de ser de outro... Como é que a analogia que você fez com a divisão? Não era para o Z ser subgrupo de 3E, quantitativo, etc? Peraí, um segundo. Nessa discussão aqui, a única coisa que a gente usou é a ideia de coclasses. Não usamos o teorema de Lagrange porque não estamos em um grupo finito, a ordem desse cara é infinita, a ordem desse cara é infinita, não queremos falar que o infinito divide o infinito, essas coisas. Por enquanto, para as coisas que estamos fazendo, eu quero apenas perguntar quantas coclasses esse cara tem. Minha pergunta, então, foi praticamente essa aqui. Quais são essas aqui? As coclasses direitas. Agora, se eu... Coincidentemente, o quê? Deu 3. Muito suspeito, não é? Então, se eu pegar o MZ, certo? Eu perguntar quais são as coclasses direitas do MZ, quantas vai ter aqui? A ideia é que, se você olhar nos... vamos ver, eu quero desenhar isso, na verdade. Eu costumo desenhar isso em FMC1, mas vamos lá. Se você olhar nos inteiros, todos... Obviamente, você não vai conseguir olhar em todos. Vai precisar se afastar demais, mas enfim. E pintar uma cor, o 4Z. Você vai ter 0, 4. Aqui você vai ter 8. Aqui você vai ter o menos 4 e por aí vai, ok? As coclasses, se você ver isso assim, são os shifts, a maneira que você pode shiftar isso para cair num conjunto diferente. Mas se você shiftar isso por um múltiplo, esse é o 4Z, eu deveria ter desenhado o 3Z. Aí. Tá. Se você pegar o 4Z, então, mais 8, por exemplo, você vai pegar essa coisa laranja e shiftar ela 8 posições para lá. Só que o conjunto que você vai chegar é o mesmo conjunto que você estava. Não vai mudar absolutamente nada. Mas, se você for para lá umas 7 posições, o conjunto que você vai pegar, uma nova coclasse, essa vai ser uma nova coclasse mesmo, porque vai ser nova, você escolheu finalmente um cara que está fora dela, certo? E qual vai ser
esse conjunto que você vai pegar vai ser o... Não vai ser o 1, vai ser o 3, 7, menos 1, menos 5 e por aí vai. Certo? Você fez um shift 7 posições para a direita. Faz sentido? Se alguém escolheu fazer um shift uma posição para a esquerda, ou seja, pegar a coclasse 4z mais menos 1, vai chegar exatamente na mesma coclasse. Quantas coclasses vai ter o 4z? 4 mesmo, ok? Sim, briga, sim, vamos lá, peraí. Ou não? Sim? Sim, ok. Há uma dúvida sobre o que eu tinha perguntado no começo. Dos primos? Sim. Você considerou que o G ia ser de ordem meio, não sei, mas com infinita ou finita? Não, para esse argumento funcionar, eu preciso o G ser finito, porque como foi o final, o ponto critical do meu argumento? Um belo momento, esse processo vai terminar. Porque quem garantiu isso? No G não tem uma infinidade de membros, então eu sei que a cada vez que eu estou botando 6, 6, 6, um belo momento vai acabar. A coisa interessante é que não vai ficar acabando, sobrando 3 caras aqui. Essa coisa que a gente excluiu. Então, pegando 6, 6, 6, um belo momento vão ficar uns 6 últimos, e eles vão entrar na última coclasse aqui, não importa quem você vai escolher, e acabou o G. E nesse ponto eu preciso o G ser finito. Então, se o G for primo, implica que ele é cíclico? Se o quem foi cíclico? O G com a ordem no primo, que aí fica dando voltinhas assim? Ou não? Ou eu estou imaginando errado? Eu não entendi qual a briga se o G foi um grupo cíclico. Por exemplo, o 6 com adição modular. Esse é um grupo cíclico, certo? Temos esses membrinhos dele, certo? E a adição é modulozinho 6. Esse é um exemplo de grupo cíclico. E o que eu não entendi bem qual a conexão de ser ou não ser cíclico. Eu não precisei aqui que o G é um grupo cíclico. Mas tipo assim, se você tem um G de ordem maior do que 6, tipo assim, ordem 7, vai ter um carinha que está sobrando, né? Não vai. No G. Não vai, porque isso significa que no 7 você conseguiu um subgrupo de tamanho que é 6? Impossível. A partir da tua primeira observação. Se você acha que você tem um subgrupo de tamanho 6, quando o teu grupo universo tem tamanho 7, você está errando ou no tamanho do seu grupo ou no tamanho do teu subgrupo. Porque a gente excluiu essa possibilidade de subgrupos a partir desse teorema mesmo de Lagrange. É garantido que se você tem realmente um subgrupo, você precisa disso, certo? Não um subconjunto qualquer. Subconjunto não é interessante, não vamos conseguir nada disso. Mas se você tem um subgrupo de G, sabemos que ele cabe uma inteira vezes dentro do G. Então, se esse carinha tem tamanho 6 e esse carinha tem tamanho 7, eu garanto que ele nem é subgrupo. Você pegou um subconjunto doido de um grupo que tem tamanho 7. Cuidado, o contrário do Lagrange não é válido. E é legal procurar contra-exemplos. Qual seria o contrário de Lagrange? Falar que, olha, se você tem se você tem que o ordem de H divide a ordem de G, para você garantir, o que eu queria falar aqui mesmo? Não me confundi. Tem que, se o H é subgrupo, então a ordem dele tem que ter a ordem do G. Aí você quer afirmar o contrário, ao outro lado, na explicação. Se a ordem de H divide a ordem de G, não necessariamente significa que a gente tem um subgrupo. Ok, sim, ok. Mas isso é bem trivial, então eu queria falar outra coisa que agora estou esquecendo. Vou lembrar e vou botar nos últimos que eu queria falar aqui. Estamos ok com tudo? Com alguma briga aqui mais? Sim, sim. É sobre a identidade ainda. Tipo, não entendi por que o H, Azinho, seria subgrupo se ele não possui identidade. O H, porque esse cara é subgrupo? Quem falou que esse cara é um subgrupo? Eu anotei aqui. Pois é, corrija logo, porque é aquela coisa que eu falei que é um erro que acontece o tempo todo. Eu não sei porquê. Nenhum desses caras aqui é subgrupo, exceto esse cara aqui. O H é um subgrupo e não apenas que não temos garantia que esses são
subgrupos, não que falta garantia que são, temos garantia que ninguém deles é. É garantido nenhum deles é. Por quê? A identidade é aqui. Nenhum deles tem a identidade. Mas Certo? se fosse HE, Como é? se fosse o H, O HE, muito bem, mas quem é o HE? É esse cara aqui. Certo? Ok. Então, eu acho que isso foi uma coisa que consultei lá. Se eu tenho um Wzinho onde aconteceu que esse cara é um grupo, posso inferir o que é? Assim, foi o Matias que falou? Você conseguiu isso só porque você pegou a classe de um cara que já estava dentro do H. Se você conseguir HWzinho subgrupo de G, isso só pode ser porque você já está olhando no próprio Hzão. Se o Wzinho foi fora do Hzão, isso não vai ser subgrupo. Guilherme? HW é coclasse também. Todas essas aqui são com classe de H. Ser coclasse não significa que você é subgrupo, certo? Todas essas aqui são as coclasses de H. Apenas uma é subgrupo. Qual? O próprio H. Faz sentido? Sim? Peraí, Tomás. Não, eu acho que é uma pergunta barra Comentário. observação. Sim. Se a ordem de G é primo, então H teria que ter só identidade, né? Tem duas possibilidades. Essa foi a observação de não lembro quem. Tem duas possibilidades. Porque se ele é primo, ele só tem dois divisores, praticamente, nos positivos. Então, ou a ordem de H é 1, ou a ordem de H é o próprio Pzinho. Eu estou supondo aqui que a ordem de G é P, onde o P é primo. Certo? Então, duas possibilidades, não tem espaço para a ordem de H. Ou vai ser 1, ou vai ser P. Se ele é 1, eu consigo garantir o que é? Que o H é o grupo trivial E. Se por acaso ele é P, que é a mesma quantidade dos membros G, existe essa possibilidade também, essa que tu esqueceu de falar aqui, o H é quem? É o próprio G. Então, os grupos cuja ordem é um número primo, não tem subgrupos interessantes. Tem os únicos, os triviais, o menor e o maior, não tem nada entre esses dois. Sim, Matias? Duas coisinhas básicas. Primeiro, Posso apagar isso? pode. Obrigado. Tem Fale. um conceito de coclasse para outras coclasses? Por exemplo, eu podia ter o HAW, por exemplo? Ok, isso não seria uma... Um segundo. Se escrever essa coisa aqui, essa coisa é uma coclasse, certo? A coclasse do H a partir do AW, certo? AW, não o membrinho? É. Agora, já vou adiantar, aproveitando a pergunta de Matias, se eu escrever aqui um string feito por coisas maiúsculas e coisas minúsculas, eu espero que vocês vão entender o que eu queria dizer. Se eu tenho as maiúsculas, vão ser subconjuntos de G, não necessariamente subgrupos, estou generalizando algo, e as minúsculas vão ser membrinhos de G, no que eu vou escrever. A pergunta é o que vocês acham que seria se eu escrever H, K, A menos 1, B quadrado, sei lá, L, ok, pronto, isso. C, pronto. Primeiramente, que tipo de coisa deveria ser isso? Ainda mais a conjunto, sim, não um subgrupo, nem a pau. Nem consegui garantir isso para os Hzinhos, certo? Mas é um subconjunto de G. A pergunta é qual subconjunto de G vai ser esse? Alguém quer arriscar? Tem uma mão? O que vocês acham que isso significa? Influenciados a partir dessa coisa. Aqui eu dei a definição dessa coisa, começando como um subgrupo do G. Só que para formar esse conjuntinho, já que eu só quero um conjuntinho aqui, não importa o H ser subgrupo. Essa coisa funciona para qualquer coisa. O resto da conversa, claro que não. E eu usei essa coisa apenas para o meu caso agora para demonstrar o teorema de Lagrange. E aqui preciso realmente o H ser um subgrupo. Mas essa notação, espero que faz sentido entender o que eu quis dizer se escrever isso. Que tem mais mãos depois dessa conversa. Carlos? H, não. H é toda essa coisa lá? Não. Não posso fazer isso porque toda essa coisa aqui não é um membro de G. É um conjunto, provavelmente. Então não posso reduzir isso tão facilmente aqui. Seria o quê, Matias? Não,
Então deixa para lá, Ian. Todos os Hzinhos, Kzinhos, Kzinhos linha. Aham. Cuidado com essa linha importante aqui. A-1, Vou esquecer a linha, só para enfatizar o ponto. Aham. A-1. B quadrado, Lzinho linha. Ok. Mais Czinho. Tá, esquece. Ok, vamos lá? O Hzinho está no H. K e K linha estão no K. Ok. K está no K. E Lzinho está no L. Ok. Faltou ninguém não. Como é? Não faltou ninguém não. Não faltou ninguém. Então, se eu juntar todas essas coisas para cada escolha desses, e aqui Ian não errou aqui, eu errei de propósito para chamar a atenção, eu não posso reutilizar a mesma letra aqui, casinha, mesma variável, porque isso vai me obrigar que se eu escolher nesse ponto um certo membro do AK, eu vou precisar escolher o mesmo aqui? Não. Então, K maiúsculo aqui significa que qualquer produto que você vai conseguir respeitando essas coisas que você está vendo, está valendo. Então, aqui você pode pegar K, ou pegar, sei lá, K1 e K2 aqui. Aqui seria K1, K2. E aqui também, o L seria L1, L2, aqui seria L1, L2 no L1. Ok? Para que serve isso? Vamos chegar lá. Mas a anotação, eu espero que não preciso discutir mais. E, inclusive, também espero que é óbvio que não preciso subgrupidade de ninguém aqui. Subconjuntos servem. Assim que eu tenho os maiúsculos são subconjuntos de um grupo, eu preciso de um grupo, certo? Porque aqui tenho operação. Ok? Sim, Matias. Bicho, tipo, a gente fez tudo isso demonstrando para classes direitas, mas trivialmente para classes esquerdas é a mesma coisa, não? Perfeita pergunta. Esse seria o início da próxima aula. Mas vamos discutir, já que tu levou isso para a mesa. A gente fez um processo aqui, onde utilizou as coclasses direitas. E o que acontece se eu pegar as coclasses esquerdas? Em momento nenhum eu precisei... na verdade, a gente não fechou essa demonstração, tá? Você está devendo demonstrar duas coisas lá. Mas não parece que o lado que o A estava aqui ia afetar algo. Mas é uma muito boa pergunta se perguntar se a arrumação do grupo que você vai fazer, essa partição que a gente criou, a gente tinha o G, certo? E a gente acabou particionando ele em 8 coisas. Se eu pegar as esquerdas ou as direitas, se o argumento servir com o famoso similar, eu vou ter novamente 8 coclasses. Mas é uma pergunta muito válida se vão ser as mesmas coclasses. Não estou falando se vão ser 8, vão ser 8. Okay? Então a pergunta seria, será que essa coisa é igual a essa coisa? Que tipo de coisa é essa? Não subconjunto de G? Eu quero o tipo, não quero a definição. O tipo dele é o quê? O conjunto de? De? Ok. E outro cara também é. Então, por que eu estou enfatizando os tipos deles? Porque se eu sei quais os tipos deles, significa que eu sei o que significa essa igualdade. Então, o que significaria demonstrar ou refutar isso? Então, eu preciso confirmar que cada classe esquerda é uma classe direita. Isso não significa necessariamente que o HA vai acabar sendo, talvez, o AH. Pode acabar sendo uma outra maneira aqui. Ótima observação. Caso que estou num grupo abeliano, esquerda, direita vai ser a mesma coisa, AH vai ser a mesma coisa, é imediato isso. Caso que não estou num grupo abeliano, eu não posso ainda garantir que vai ser diferente, certo? Então é uma coisa para investigar. E a gente vai fazer isso nas próximas 2 aulas. Vou terminar aqui a aula de álgebra, assim, para relaxar, para 30 segundos, e começar a aula de conjuntos de relações.